Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. O meu trabalho é sobre o São Paulo Futebol Clube. É uma. Opa, desculpa. Primeiramente, eu queria agradecer a senhora, professora, por ter deixado fazer um trabalho sobre um clube de futebol que não é literalmente uma empresa, não é uma empresa, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer a senhora. Tá. Eu vou fazer uma breve análise da administração financeira de 2021 do São Paulo. Por motivos de estar mais completa, por estar mais fácil, eu achei que a de 2022 achei bem mais fácil, porque acho que a de 2022 ela tá meio incompleta ainda, porque ela tá saindo agora em abril, então achei melhor fazer a 2021, que saiu em 2022 no caso, né? Então é isso. Primeiramente, vou apresentar o clube, apresentar o que é o clube. São Paulo Futebol Clube é um clube de futebol brasileiro fundado em 1930 na cidade de São Paulo. Acho que todo mundo aqui conhece, ou imagino que todo mundo tem alguém que conheça alguém que torça pelo São Paulo, porque é um clube com a terceira maior torcida do país, né? Perdendo apenas pro Palmeiras e pro Corinthians, pro Palmeiras, desculpa, pro Flamengo e pro Corinthians, que são as duas maiores. O clube é um dos mais bem-sucedidos do Brasil, tendo conquistado diversos títulos importantes, principalmente na década de 90 e em década de 2000 agora, no começo dos anos 2000. Foram os 2 anos assim maiores do São Paulo. E é bem recente esse hall de títulos assim maiores. O São Paulo é conhecido por ter sido apaixonado e por ter formado alguns dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, como Raí, Kaká, Rogério Ceni, entre outros. Inclusive, quero dar uma informação inútil aqui: a seleção brasileira nunca foi campeã mundial da Copa do Mundo sem ter um jogador de São Paulo no elenco. Então, aí pro próximo técnico, segue a dica. Se bem que agora só tem jogador ruim de São Paulo, né? Mas não sei, segue a dica. Vou falar um pouquinho sobre o modelo de negócio de São Paulo, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, né? São Paulo é uma sociedade civil sem fins lucrativos, o que significa que o seu principal objetivo não é lucrar em cima disso. Principalmente é um clube que o seu principal objetivo é fazer a torcida feliz, né? Esse não vem acontecendo, na verdade, mas é o principal objetivo de um clube de futebol. Não de todos, né? Porque, por exemplo, agora temos outros modelos de negócio para clube de futebol. Por exemplo, agora o Vasco. O Vasco, o Botafogo, o próprio Cruzeiro foram comprados, né? Teve a nova lei lá, a SAF, Sociedade Anônima de Futebol, que libera os clubes brasileiros a serem comprados. Então, assim, algumas ainda são sem fins lucrativos, mas imagino que um investidor compra um clube, não é para sem fins lucrativos, sabe? Ele não vai investir 400 milhões. Por exemplo, o Ronaldo comprou o Cruzeiro por 400 milhões. Ele não vai chegar lá 400 milhões e só pra, sabe? Seu modelo de receita é baseado principalmente na venda de ingressos para jogos, patrocínios, venda de produtos licenciados, além de receitas provenientes de programa de sócio torcedor, venda de direitos de transmissão de jogos e venda de jogadores. Bom, aqui está falando um pouco da receita do clube, né? Que principalmente o bruto, que eu sei, o direito de transmissão é o que dá mais dinheiro. Venda de jogadores para o São Paulo nos últimos anos é o que tem dado bastante dinheiro também. É, é basicamente isso que dá o bruto. Assim, claro, patrocínio, o clube tá um pouco mal de patrocínio master, que fica aqui bem na frente da camisa, né? E produtos licenciados, beleza, bilhões, mas nada assim, não é o grosso. Além de ser sócio torcedor também, claro, como funciona o programa de sócio torcedor. Basicamente, eu pago um valor por mês e tenho alguns benefícios, como descontos e prioridade para comprar ingressos, por exemplo. Claro que isso não vai chegar. É um valor que, por exemplo, eu amo o clube e eu pago isso, porque eu não vou ter o retorno sobre aquilo. É tipo, você tá comprando um produto, mas você tá recebendo algo menos que aquilo, sabe? Algo menor que aquilo. Bom, aqui deu um exemplo básico da presidente, que hoje é presidente do Palmeiras, na verdade, nessa época
que ela falou isso era uma época de eleição, então estava chegando a época de eleição e ela queria se candidatar, porque no caso ela, por enquanto, ela só era patrocinadora nesse momento desse trecho aqui. Ela só era patrocinadora do Palmeiras, ela não era a presidenta, né? Presidente, desculpa, eu não sei qual que é o certo. A Dilma apontou essa ideia na minha cabeça. Enfim, é... Ah, tá. Então, nesse momento, nessa época, que era uma época de eleição, ela soltou essa frase aí, que o Palmeiras não é banco e precisa conquistar títulos. Basicamente é a frase dos populistas, dos presidentes populistas, né? Acho que eu já ouvi vários presidentes falarem isso, que meu time não é banco, meu time, nossa, não importa se o time teve superávit, enfim. Entendo o lado que a torcida, em geral, a massa pouco se importa se o time é, teve superávit, nem fica nem sabendo sobre isso, mas no fim a gente descobre que isso é, se não o mais importante, o essencial para o clube conquistar títulos, sabe? Então é isso. Bom, sim, claro. Depois que a Leila assumiu, claro, ela não é uma pessoa que é uma eleição, né? Então, às vezes na eleição a gente precisa falar coisas. A gente não, né? Os políticos, enfim, coisas que são inviáveis, né? E depois ela deu essa avisa aqui. O Palmeiras não contratou mais ninguém. Não contratou mais ninguém, mas o Palmeiras segue uma política de contratação diferente de um clube que hoje é bem rico, bem estruturado, segue uma política diferente dos outros clubes, como por exemplo o Flamengo. Até o próprio Corinthians, que é um time que hoje está bastante endividado, como o São Paulo, contrata mais jogadores que o Palmeiras. Então a Leila mudou, né? Não mudou, é porque ela sabia como que era a realidade, ela estava num período de eleição. Tá, então quem não respeita, né? Como a Leila hoje respeita, o Palmeiras é um clube bem estruturado, assim como acho que os dois melhores exemplos são o Palmeiras e o Flamengo. Claro que tem times com que trabalham com uma receita menor, como o Fortaleza, que é bem estruturado também, mas o bruto, os dois mais bem estruturados são o Palmeiras e o Flamengo. O Cruzeiro, ele entrou em uma recuperação judicial, né? Porque pedindo uma readequação da dívida, porque ele não conseguia mais pagar, ele tinha uma dívida de 1 bilhão e uma receita de 200 milhões, ou seja, nem se ele parcelasse no Nubank lá, ele conseguia pagar. Até porque o Nubank tem um juros alto pra cacete, né? Tá. Recuperação judicial, assim, a gente às vezes. Deixa eu ver, não tá pegando muito bem. A recuperação judicial, às vezes a gente pensa assim, nossa, a empresa faliu, entrou em recuperação judicial. É certo, entre aspas, porque a empresa entra em recuperação judicial para ela justamente não falir, né? Para ela conseguir readequar a dívida, para ela conseguir negociar com os bancos, enfim, é uma lei específica lá que eu não vou entrar aqui em detalhes, até porque eu não tenho tanto conhecimento assim, né? Saber nossos limites. Tá. O Profut, ele é uma renegociação de dívidas fiscais, só que é com o governo. E o meio que o Cruzeiro, nessa época aqui, quando deu a notícia, foi excluído, sabe? Mas depois, como é o governo, ele literalmente o governo, ele cria a dívida, ele pode falar pra você quando você deve pagar, e se você não conseguir pagar, ele dá um jeito de não pagar, e quando, por exemplo, quando ele tem uma dívida de precatórios, ele fala que ele não pode pagar, beleza? Então, beleza, é o governo. Então, depois o Cruzeiro voltou. Claro, depois que mostrou que foi comprado pelo Ronaldo, conseguiu readequar a dívida, enfim. Deixa eu passar aqui. Bom, agora eu vou falar diretamente sobre os panoramas do São Paulo. O Leco, que é o antigo presidente, deixou o clube bem endividado. E agora em 2020, final de 2020, o Casares assumiu, que é do mesmo grupo político, então não muda nada, só é outra pessoa, uma cara diferente, né? Isso acontece. Bom, eu vou demonstrar aqui que na verdade o faturamento aumentou, né? Como dá pra ver aqui, ó, o faturamento aumentou bastante, mas o endividamento também.
Só que eles conseguiram parcelar bastante as dívidas fiscais que eles tinham, então vou demonstrar isso no balanço financeiro do São Paulo. O que o clube fez? O São Paulo é um clube que tem como política assim o alongamento das dívidas. Por exemplo, assim, o Palmeiras, o Palmeiras deu sorte, né? Não a sorte, ele tinha um palmeirense bilionário, que é o Paulo Nobre, que injetou dinheiro no clube e sanou as dívidas. Claro que não é tão fácil assim. Ele recebeu o dinheiro de volta, mas ele cobrou uns juros bem baixinho, uns juros camaradas assim do Palmeiras. O Flamengo já foi uma maneira diferente de sair das dívidas. Ele, como eu posso dizer, ele passou a gastar menos, bem menos, foi da maneira tradicional e no fim conseguiu pagar todas as dívidas gastando menos todo ano. Isso é interessante porque mostra que os clubes têm uma maneira diferente, né, de tratar suas dívidas e enfim, de tentar sanar suas dívidas. Não é como as empresas que só tem uma forma. Enfim, é isso. É um clube que busca bastante financiamento com os bancos, né? Como a gente pode perceber aqui, eu busquei algumas informações. Opa. Em março, o São Paulo conseguiu alongar uma dívida de 51 milhões de reais com o banco para março de 2025. Era uma dívida que estava no começo para pagar em fevereiro de 2022, ou março, não me lembro exatamente, mas enfim, para pagar em 2022. E o São Paulo simplesmente conseguiu jogar para março de 2025. Enfim, nem em março de 2025 eu não sei se vai ter condição de pagar, né? Mas enfim. E do Bradesco, que é uma dívida altíssima também, 47 milhões a agosto de 2026. Então, é uma política de alongamento de dívidas, né? Porque o clube não está conseguindo absorver essa dívida porque tem um faturamento não tão alto assim. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. 72 milhões de empréstimo para pagar, tá? Vocês reclamando dos empréstimos de vocês que você faz pro Nubank aí de 300, 400 reais. São Paulo tem 72 milhões. Tá que ele pode pagar em 2026, né? Mas nem assim ele vai conseguir pagar. É, ah, o São Paulo também parcelou dívidas fiscais com o governo. Na pandemia, né, teve um programa, foi criado esse programa emergencial de retomada do setor de eventos, criado pelo governo para socorrer empresas em meio à pandemia. Foram estados de 82 bilhões de novas dívidas fiscais. O São Paulo conseguiu parcelar, né, essas dívidas aqui, ó, PERS previdenciário. 82 milhões dá o total aqui. Ele conseguiu parcelar. Enfim, como que eu te falei, o governo ele consegue parcelar. Foi uma taxa alta, não lembro exatamente, mas ele conseguiu parcelar essas dívidas aí. Que no caso, ó, aqui aparece o Profut que eu tinha comentado lá no começo, as dívidas fiscais de 1995 e 2015, tá? São parceladas no Profut, que o Cruzeiro tinha sido descobrido lá, lembra? O número de parcelas total era 240, o São Paulo já pagou 166. Pagou não, já pagou. Já tá faltando 166, é isso. 58 milhões. Dinheiro ainda, né, cara? O Profut que acabei falando antes, mas é de 1995 a 2015 as dívidas fiscais que São Paulo tinha. É isso. Outra situação aqui que eu achei interessante colocar sobre o que estava presente no balanço financeiro é a compra de. Vou começar aqui já então, falando que o balanço financeiro é, pulei ele. O balanço financeiro de 2021 mostrou que o Emiliano Ariel Rigoni custou 22 milhões de reais ao São Paulo. E o presidente na época não, é o presidente do Casares, ele disse que ele tinha custado 16, 17 milhões e foi desmentido pelo balanço, tá ligado? Pelo próprio balanço do clube. Ele custou 22 milhões de reais ao São Paulo. E o presidente tinha dito o contrário. Mas aí no balanço, né, não teve como mentir, ou na verdade tem, né? Já demonstramos isso, né? Americanos demonstrando, na verdade. Outra conta aqui, um pouco mais para quem entende de futebol, Luiz Emanuel Orejuela Garcia, que é o famoso Orejuela, né? Lateral direito, 6 milhões de reais. Na verdade dá quase 7 aqui. Enfim, é meio estranho porque todo mundo sabe que ele é bem ruim, não vale 6 milhões, mas quem sou eu, né, pra acusar o presidente de alguma coisa aí. Que eu achei estranho também, outras entidades diversas, não especifica
Eu sei que é algo bem complexo, mas sei lá, não especifica o que é dívida para quem pagou. Eu achei bem estranho por estar no balanço, né? Tipo assim, outras entidades, beleza. Diversas. Bom, então, aqui também tá mostrando que o Dani Alves foi. Que quando um jogador está sem contrato com outro clube, né? Ele pertence a si próprio, né? Então o São Paulo comprou o Daniel Alves, do Daniel Alves, sabe? Ele recebeu 9 milhões, 4 milhões por essa transação. Achei isso bem interessante, né? Isso aqui eu já passei. Tá, aqui é os acordos trabalhistas que São Paulo tem. Aqui nessa imagem é tanto acordo trabalhista que eu não vou conseguir ver aqui, acho que nem vocês, então vou entrar direto no balanço. O clube tinha 25 milhões, tá, beleza. Enfim, São Paulo tem muito dívida trabalhista, cara, e o que me assustou, eu vou entrar aqui no balanço pra vocês verem. Desculpa, onde que tá, cara? Ah, tá aqui. O balanço de 2021. Desculpa, eu esqueci de deixar. Ah, achei. Deixa eu nem sei se vai. Nem aqui vai dar pra ver, cara. É tanta dívida que simplesmente não dá. O que eu achei que eu vou destacar aqui primeiramente, a dívida com o jogador Richardson, 9 milhões de reais. O Richardson, assim, acho que bastante gente conhece. Hoje ele é comentarista da Globo e faz, sei lá, uns 9 anos que ele se aposentou. E tem uma dívida aqui de 9 milhões com eles ainda. Faz 9 anos que ele saiu do São Paulo e ainda tem uma dívida com ele. Mas também tem a dívida com o Daniel Alves, que hoje em dia tá até preso. Não que o preso não tenha direito, né? Mas é curioso, né? Tem alguma coisa errada nessa gestão aí. 22 milhões de reais ainda. Que na verdade é que sim, rescindiram o contrato com ele. Não, ele, como é um contrato especial de jogador de futebol, ele recebe todo o salário dele mesmo saindo do clube. Não é como se demitisse um funcionário comum e pagasse só seguro-desemprego. Voltando aqui. Pá. Bom, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. É, só existe um caminho para reconstruir o clube, que é gastar menos. E é isso, não existe milagre. Não existe milagre. Nem o próprio Palmeiras não foi um milagre, foi alguém que colocou dinheiro com juros baixíssimos e ajudou o clube, alguém, um torcedor. Podia ter algum torcedor assim em São Paulo, né? Infelizmente não sou eu. Do Flamengo, o Flamengo é um bom exemplo, cara, mas o Flamengo tem uma torcida gigantesca, né? Talvez seja um pouco mais fácil, eu não tenho essa propriedade para falar se é mais fácil ou não, mas é isso, que o clube consiga se reconstruir.